O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deve apresentar esta semana um projeto de lei para reajustar o fundo de garantia pelo índice da caderneta de poupança. Afinal, essa mudança pode ser vantajosa para o trabalhador? Juliane usou 6 anos do fundo de garantia para dar entrada no primeiro imóvel. Quando ela foi resgatar o dinheiro, se decepcionou. Muito esforço para pouco rendimento. Quando a gente precisa ou quer utilizar esse valor para, no caso de na compra de um imóvel, acaba não sendo tão vantajoso por causa dessa taxa, né? Pouca de aumento, esse rendimento. A correção do saldo do FGTS é feita com base na taxa referencial definida pelo Banco Central, que está em torno de 0,10% ao mês, mais juros de 3% ao ano. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, anunciou que vai apresentar esta semana um projeto de lei para reajustar o fundo de garantia pela caderneta de poupança. O índice é maior do que o atual, gira em torno de 0,5% ao mês, mais a TR. A correção do fundo de garantia do tempo de serviço é a menor que existe. Já a da poupança também não é das melhores, mas se aplicada ao FGTS, já traria algum benefício ao trabalhador. Para este advogado trabalhista, as duas formas de correção são inconstitucionais. Essas fórmulas acabam prejudicando o credor desses valores, seja ele credor de precatórios ou de fundo de garantia, e o objetivo não pode ser lesar, precisa ser assegurar o patrimônio de quem assim acumula os seus valores. Na Justiça, existem diversas ações que pedem que a correção do FGTS seja feita com base na taxa de inflação. Em 2014, a taxa referencial foi de 0,86%. O rendimento real da poupança foi de 0,71%. Já o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, fechou em 6,14%. E essa correção precisa ser dada de modo que efetivamente se proteja o patrimônio financeiro do trabalhador que está depositado compulsoriamente sob a administração do Estado por meio da Caixa Econômica Federal. Senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ayrton, o Supremo Tribunal Federal julgou que a TR, a taxa de referência, não pode ser utilizada para reajustar os precatórios. Esse advogado está dizendo que isso valeria também para o fundo de garantia. Essa interpretação, na sua opinião, ela é correta? Ela pode ser defendida e pode se argumentar com a decisão que se adotou no caso dos precatórios. Porque é muito dinheiro de trabalhador rendendo muito pouco. Por que os outros rendimentos, a poupança, é acima disso? Esse dinheiro é o dinheiro que é ali, é a garantia do trabalhador, né? Em qualquer eventualidade. Por que ele não é corrigido? Porque ele atende múltiplos interesses do governo e interesses também privados. Porque com o fundo de garantia se financia a habitação em geral. Não é só habitação popular, Minha Casa Minha Vida, não. Habitação em geral. O Fundo de Garantia financia outros investimentos, como ampliação de indústrias, enfim. Se ele é usado e administrado pela Caixa, eu acho que devia ter uma mudança aí. A administração tinha que ser paritária, porque se é dos trabalhadores, por que só a Caixa que administra? Os trabalhadores participam de um conselho curador, juntamente com os patrões, os empregadores. Eu acho que isso tem que mudar. Tem que mudar a legislação e tem que mudar a remuneração. O Fran José Vila diz aqui pelo Twitter que simplesmente estão tungando o trabalhador brasileiro. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: Eduardo Cunha encampou essa mudança, né? Sim, sim. E ele é também aquele deputado que está à frente da terceirização, do projeto de terceirização. Ele está, de alguma forma, tentando recuperar um prestígio junto à classe trabalhadora, na sua opinião? Olha, o projeto de terceirização, que não é nosso tema aqui, está sendo muito mal compreendido. Tem gente que no Brasil é contra um projeto sem lê-lo. Mas parece uma prática brasileira tal. Agora, há umas leituras, como a que você está destacando, Ricardo, que fazem essa possibilidade de que ele está apoiando a correção dessa forma do Fundo de Garantia, porque está tentando, de certa forma, falar popularmente, limpar a sua barra. Agora, a questão do Fundo de Garantia, o entrevistado, no final, colocou uma questão muito importante, que é a questão da defesa do patrimônio
do trabalhador. Quer dizer, tem no mínimo você corrigir a inflação, no mínimo. É bom lembrar, historicamente, o Fundo de Garantia foi criado em 1965 e nada melhor que o tempo para ver se uma ideia é boa ou ruim. Quando foi criado, foi um bombardeio. Disseram que era um instrumento do regime militar para facilitar a demissão de trabalhadores, que era mais um instrumento de ataque aos trabalhadores. Não foi nada disso que a história mostrou. Inclusive, basta entrar no site do Fundo de Garantia e você vê hoje o que o atual governo fala da importância do Fundo de Garantia. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa era demitida até 1965 e ela recebia indenização, um salário correspondente a um ano de trabalho. A partir do 10º ano, ela tinha estabilidade. Só que acontecia que a empresa falia. E aí? Quando é que ele ia receber isso? E milhares e milhares e milhares de trabalhadores ficavam na mão, porque a empresa faliu. Aí até resolver a questão legal, 30, 40 anos, porque a justiça brasileira é célere, rapidíssima e tal. O Fundo de Garantia resolveu essa questão. De um lado, você tem os recursos que estão lá, você recebe o extrato, e a questão desse conjunto, esse enorme valor, esse fundo, serve para habitação e tem uma importância grande para o saneamento básico. Então, historicamente, o Fundo de Garantia foi uma adoção correta, feita pela dupla Campos Bulhões, que foi, na época, estigmatizada, gente do imperialismo, todas aquelas bobagens típicas do baixo nível do discurso político no Brasil. Então, eu acho que a grande questão agora é preservar o dinheiro dos trabalhadores. E a poupança é uma correção péssima, vale lembrar. Mas, frente ao que está aí, precisa ter um meio ao menos e perder menos. A Nancy Carpe diz aqui pelo Facebook que queria ver os deputados e senadores reajustarem os próprios salários pela poupança. Ou por esse índice de reajuste do FGTS, né? Mas agora, eu queria fazer uma justiça aqui a esse presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com quem não concordo com a maioria das posições que toma e o que defende. Mas nesse caso aí, se ele agiu de uma forma oportunista, ele agiu num bom sentido. Foi muito inteligente. Aproveitou a manifestação dos trabalhadores, foi lá e lançou. O que eu indago é por que é que os representantes dos trabalhadores no Fundo de Garantia, que são representados por centrais sindicais, porque nunca questionaram essa questão. Que representação é essa, Vila? Que não defende os próprios interesses. Então, quem são? A gente nunca sabe quem são os representantes dos empregadores. Nomes. Quem são os representantes dos trabalhadores? Nomes. Só se sabe que tem lá uma composição de pessoas do governo, Caixa Econômica Federal, ministérios, né, estão lá representados, trabalhadores e empregadores. Agora, esses decidem sobre um montante que até 2018 vai chegar a 300 bilhões de reais. O fundo de garantia do tempo de serviço vai ser um fundo de 300 bilhões de reais. Então, você imagina? E a sociedade não sabe quem são os atores. Sabe quem são? O dia muito as centrais sindicais perderam a capacidade. A imprensa não divulga, não dá responsabilidade, o chefe decide como quer. Quem vai à sessão? Como são essas sessões? Ganham para isso? Não ganham para isso? Tudo isso é um negócio obscuro. Acho que nós podemos evoluir nesse caso, indo buscar mais informações sobre isso. Minha sugestão.